Como construir a própria prosperidade quando tudo desaba. Uma aula que for sobre o reino, visão e estratégia por quem transformou o colapso em riqueza. Eu acho que eu já contei para vocês, eu tive que fazer 1,5 milhão só para pagar uma dívida de alavancagem, que durante a pandemia, já comentei isso com vocês, quem me segue nas minhas redes sociais já conhece essa história, mas eu quero colocar ela para vocês agora de uma forma que vai ajudar vocês a não cometer alguns erros. E sobretudo, não é só sobre erros, é sobre estratégias para realmente sair de meio milhão de euros de dívida, de alavancagem, mas é sempre dívida, para pagar tudo em 6 meses, ok? Então fique comigo que tem muita coisa legal aqui hoje. Olá, soberana! Esta não é uma aula para quem quer aprender algo, é uma aula para quem decidiu construir algo eterno. Eu sou Márcia do Carmo, M para os mais íntimos. Não vou falar de teoria aqui, vou te levar para dentro de uma experiência real, daquelas que transformam você ou fazem você desistir. Eu escolhi a primeira opção, de ser transformada através de um método que depois eu vou disponibilizar também para vocês. E hoje, enquanto eu compartilho essa história, quero que você se observe por dentro e se pergunte: como eu reajo quando o meu plano perfeito desaba? Eu havia investido mais de 300 mil euros em um projeto físico, na verdade 300 mil de dinheiro other people money, dinheiro de investidores, num negócio de kombucha, fermentados, embalagem premium, tinha tudo, garrafas numeradas, maquinários, manuais, fórmulas testadas, tudo que você pode imaginar de altíssima categoria já estava sendo preparado. Também tinha dinheiro de investidores com juros super baixos, humanos, menos, obviamente, do que o banco. Estou falando de Itália, tá, gente? Então, vocês fazem um paralelo aí com o Brasil. Não bancários para o primeiro ano. Então, tipo assim, juros bem baixos, com a possibilidade que eles entrassem a fazer parte da empresa, possivelmente. Dava essa possibilidade. Também tinha dinheiro meu de 2 anos de trabalho. Então foram assim, 2 anos de teste, testando o produto, fazendo tudo que você pode imaginar. Aqui nesses vídeos vocês vão ver garrafas, vão ver tudo aquilo que eu usei depois para poder recuperar esse dinheiro, para poder não pagar os juros que no ano seguinte seriam mais altos. Então tinha encontrado o local, tinha esse acordo, tinha encontrado o local em outubro, no ano antes da pandemia. O projeto era reformar rapidamente o local e fazer uma espécie de Starbucks da kombucha. Havia preparado o lançamento, eu tinha planejado tudo e a inauguração para dezembro, o mês perfeito para um lançamento de um local. Então, colapso total. O proprietário recuou no último instante. Um não que parecia uma traição, porque eu estava assim, finalmente tinha encontrado o negócio perfeito. Mas o que parecia uma derrota se revelou um salvamento divino. Se eu tivesse assinado aquele contrato, eu teria perdido tudo em fevereiro com o lockdown. Não só tudo, porque o investimento que já tinha sido feito até aquele momento era de 555 mil euros. Faz o cálculo aí, acho que são 3 milhões, parece, não? E o que acontece? Em dezembro, no lançamento, a gente já teria investido 1,2 milhão aproximadamente de euros para poder fazer tudo o que a gente precisava fazer. E eu ia chegar no lockdown com todo esse investimento feito. Eu não sei, eu acho que realmente Deus assim me salvou. Na hora que ele me falou que não ia poder dar o local, eu fiquei um pouco assim triste, quase veio uma lágrima. Só 5 minutos eu falei, não, tenho que reagir. Porque às vezes Deus diz não para proteger a nossa prosperidade futura. A gente não está vendo o que vai acontecer lá na frente. Bom, 2 semanas depois, estava criando eventos na mansão, noites gourmet, experiência imersiva e buscando um outro local, né? Pensando ainda no mesmo projeto, mas já não com pressa, porque já não ia dar mais para fazer nada para dezembro. E aí veio, final de fevereiro, eu lembro até hoje onde eu estava. Tava na mansão, na parte de baixo, na taverna, e reunida com o pessoal que a gente ia ter um evento para quase 60 pessoas na semana seguinte. E eles deram a notícia, eu vi a notícia. Foi um dia antes de acabar a Semana da Moda, porque eu lembro que eu falei, não vou fazer o último dia da Semana da Moda pra gente fazer essa reunião e começar já o trabalho. E naquele dia, eles deram o anúncio. E obviamente eu também cancelei o evento, porque estava tudo muito incerto. Eu poderia ter feito, mas eu acho que não seria correto. Então achei que era melhor cancelar.
Então, o que acontece? Que lição que tem isso aqui? Que quem gera prosperidade não é quem não cai, é quem se levanta com um novo plano. O que aconteceria se eu tivesse ficado desanimada, imediatamente começasse a procurar um lugar, pegasse qualquer lugar? Eu cheguei a pensar, eu já estava com bastante coisa pronta, cheguei a pensar nisso. Mas seria praticamente absurdo. Mas aí veio o problema que eu tinha, de qualquer forma, 1,5 milhão só da minha parte de dívida. Então parece que eu falei, parece o momento de criar algo que vai me desafiar para que eu possa conseguir. Eu já tinha passado mais de 6 meses, então faltava praticamente 6 meses para mim completar para esses juros, para os juros aumentarem, não iam já ser tão humanos. Então nasce o desafio do milhão. Eu reúno 12 pessoas que já eram alguns alunos, algumas pessoas que já eram do meu ecossistema, com uma promessa, um plano, fazer 1 milhão de euros, 6 milhões, praticamente 5, 6 milhões de reais em 6 meses, praticamente seria 1 milhão ao mês. E nós fizemos. Fizemos porque foi assim, vamos dizer, eu trabalhei praticamente quase 20 horas por dia, confesso, 18 horas por dia, mesmo porque eu precisava de um valor maior do que os outros. Então eu trabalhei mais. Mas qual é a lição maior nisso aqui? Nunca invista tudo em um único canal. Eu naqueles 2 anos eu estava quase 100% focada na kombucha, no meu local que eu queria abrir. E eu tinha, assim, 2, 3 lojas e uma sociedade que eu era investidora, mas eu não estava fazendo outras coisas que me dessem outras possibilidades imediatas. Eu me joguei para o evento até conseguir um local. E não deveria ter investido todo o meu capital só naquilo. Mas, ok, foi feito. Isso serve de lição para vocês. O meu erro, que vocês não cometam mesmo. Mas não coloque tudo em um lugar. A visão é a raiz, mas é preciso ter ramos, entendeu? Você não pode ter só aquele ramo. E nesse caso, usar o digital como acelerador. Eu vendia pão, fermentados, até receitas por 9 euros. Mas essa soma me permitiu não perder tudo quanto físico, quando colapsou todo o físico, a parte do físico. O que eu vou dar um conselho para vocês? Não invista tudo em um único canal. Essa é a primeira. Criativos que trabalhem enquanto você dorme. E foi aqui, mesmo já tendo loja, trabalhando como online, eu ainda não tinha admitido a ideia do digital como ele realmente é. Quando você é bem sucedido no físico, para você, ainda mais você, a moda antiga, digamos assim, é muito difícil você ir para o digital. E foi ali que eu falei, não, eu vou ter que fazer. Não é que eu tinha opção, eu tinha que fazer algo. Porque o que acontece? Eu dormia muito pouco, mas o pouco que eu dormia, quando eu acordava, eu tinha vendas do e-book, porque eu criei produtos como essas garrafas, a gente fazia o kit de kombucha, de SCOBY, de kombucha, de champanhes, a gente produziu bastante champanhe nesse período, garrafas personalizadas. Eu personalizava as garrafas diretamente antes de passar para as pessoas que estavam na minha equipe. Então, era um trabalho assim que eu fazia isso de noite. Às vezes aqui, que vocês estão vendo esses vídeos, foram feitos no meu estúdio de noite, porque muitas vezes eu dormia lá, na mansão mesmo. O que acontece? Não bastou a gente criar alguma coisa que fosse emocional. E foi aí que eu criei um corta-pão, corta-massa de pão, nesse mesmo estilo, como se fosse uma joia. Como se fosse uma joia, vocês vão ver aqui no vídeo. E ele tinha uma chamada muito emocional. As pessoas estavam todas dentro de casa, todas sem poder sair, todas com a emoção lá no topo. Muita gente começou a fazer culinária em casa. Eu fui pro lado das pessoas que amavam pães fermentados, com fermentações longas. Criei um produto que eu pudesse mandar em todo mundo. E nesse período tinha muito desses, a gente chama taglierino em italiano. Tinha muitos desses feitos na China. E eu peguei, inclusive, uma ideia eu não tinha budget para poder fazer campanha. Então, eu peguei uma ideia da Apple e da Windows e coloquei todos esses talherinos, assim, colocados, assim, todos meio desengonçados. E colocava o meu, que chegava arrasando, que era realmente uma joia. E tem um sistema de como eu coloquei para tirar e colocar a gilete. É uma coisa bem interessante. Gente, essa mesma estratégia, com tudo passo a passo, com tudo que vocês podem precisar, eu ensino ela durante a minha challenge, que ainda não tem no Brasil, mas eu estou vendo uma data para marcar. Claro, vai ser online, mas eu não fiz ainda nenhuma no Brasil. Eu vou colocar para vocês aqui um link no final, para vocês, assim que eu tiver, vocês escrevem
desafio, challenge significa desafio, escreve desafio, que eu vou, assim que tiver o link, eu vou mandar para vocês. Eu passo passo a passo dessa estratégia, eu abro ela toda para vocês. Os números de cada produto, de cada quanto foi gasto, quanto foi lucro desse produto naquele. A gente vendia fermentados, o fermento madre, para poder vender junto o livro. Eu criei o livro. Naquela época eu fiz dois livros. Eu fazia os vídeos, qualquer horário, editava os vídeos, subia pro canal, porque os vídeos eram tipo mini cursos. Por exemplo, aprender a fazer fermentado técnico. Aí você aprendia a fazer o fermentado, você comprava, tinha o curso, o mini curso, você tinha o e-book e tinha o vídeo, que eu linkava ele no YouTube. Eu editava, eu fazia o vídeo, eu editava, eu fazia absolutamente tudo. Obviamente eu tinha a minha equipe, éramos 12, 13, né? Mas depois ficaram 9. Depois terminamos em 10, porque uma pessoa entrou. E as outras duas que saíram, quiseram entrar, mas eu não aceitei. Quiseram voltar, mas eu não aceitei. E eu tinha que dar o espaço para eles fazerem os pães, para eles fazerem essas garrafas lindas, para fazer a produção e me ajudar na divulgação, porque eles já eram da área mais ou menos de fermentados, então eles me ajudavam nos canais deles a fazer essa fermentação. Então, uma coisa que eu preciso falar com vocês urgente, a mais importante de todas essas aqui: criativos que trabalhem enquanto você dorme. Tem um vídeo aqui, eu vou colocar aqui no card para vocês verem, que explica exatamente o que é, como fazer, como criar esses ativos, como fazer e como monetizar. Tá, mas vamos continuar, porque senão eu vou dar todos os detalhes para vocês aqui, vai passar muito tempo. Eu quero só sublinhar uma coisa. Esse talherino foi praticamente 20% de tudo aquilo que a gente fez. Mas se vocês participarem da aula, vocês vão se surpreender qual foi o valor que eu fiz com o digital. E foi a minha primeira vez, absolutamente, tá bom? Primeira vez assim, com produto 100% digital. Então vamos voltar aqui. Criativos que trabalhem enquanto você dorme. E aqui eu vou deixar o link aqui de uma outra aula para vocês entenderem o que vocês precisam fazer. Então, se você não lucra enquanto dorme, ainda está em perigo. Eu vendia cursos em 3 idiomas, sem edição, só valor real. As pessoas compravam às 3 da manhã, entendeu? O único momento que eu tinha para mim dormir. Não tô falando para vocês fazerem essas coisas loucas de ficar sem dormir, não precisa disso, tá? Não aconselho, foi uma situação particular e eu tava na energia pura. Mas a pergunta não é quanto trabalho você faz, mas quais ativos trazem dinheiro diretamente sem depender de você. Porque por mais que eu vendesse muito talherino, se eu não tivesse um produto, um ativo, não ia ter. A gente fez 20% só com o talherino. Foram 2.500 peças. Eu fiz produção de peças nos Estados Unidos, entendeu? Eu consegui fazer a pessoa produzir lá para entregar. Eu vendia muito nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, muito na Itália também, muito na Europa. Então, assim, eu tive que não vendi mais porque eu não tinha como produzir, porque senão a gente teria vendido mais. E teria perdido aquela questão de exclusividade também, entendeu? Tinha os personalizados que eram mais caros. Então, a escolha pessoas, número 3, a escolha pessoas com a sua visão. Não é sobre o talento, é sobre fome. Eu escolhi a dedo essas pessoas, porque elas tinham que ter a minha visão. Tipo, era um período difícil. Se elas não conseguissem ver o que eu via, não ia dar certo. Então, você tem que escolher bem as pessoas com quem você vai fazer um projeto. Aquelas 2 pessoas não eram as melhores. Não quero falar mal, mas tô falando assim, melhores em cada coisa que a gente fez. Muita gente fez coisas que nunca tinha feito, mas eram as mais determinadas. E hoje todas têm novas carreiras, todas estão bem, duas são minhas sócias, então é possível. O sucesso não é só saber, é caminhar junto na mesma direção. Isso é muito importante. Compre tempo. A quarta e não menos importante é compre tempo. Não só ferramentas. Delegar não é luxo, é estratégia de soberana. Eu consegui fazer uma esquerda técnica desse talherino
com um vídeo que eu mandava para essas pessoas, eu consegui produzir em vários lugares com pessoas que eu nem conhecia muito bem, entendeu? E no caso eu não ia conseguir fazer tudo. Então foi uma grande aula para mim para aprender a delegar. Tudo que eu fazia era para gerar impacto, coisa que era diretamente eu que tinha que fazer e que ninguém mais podia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Porque meus métodos são híbridos. Se você vende só no físico, é vulnerável. Se você vende só no digital, está incompleta. Se vende híbrido, é uma empreendedora antifrágil. Meu método híbrido me permitiu retornar à consultoria, que havia deixado, mesmo que por muito tempo eu me negava ao digital, escalar minha marca pessoal, ajudar centenas de mulheres a fazer o mesmo. Esse desafio, além do desafio que eu vou colocar o link para vocês, dentro do ZPG nós fazemos 2 vezes esse desafio. Então você tem 2 possibilidades de fazer esse 1 milhão junto em equipe, ok? Com outras pessoas sempre mentoradas do mesmo grupo. Então, tudo isso não é teoria, é o campo de batalha da realidade. Vocês vão simplesmente, esse é um método super replicável em todas as áreas. E agora é a sua vez, entendeu? Tanto ver e rever esse vídeo aqui, anota todas as coisas que são importantes. E comente aqui agora, estou pronta para construir meu reino. Depois eu vou deixar para vocês, vou preparar um workbook e vejo se eu coloco no link da próxima aula, nosso próximo encontro, tá bom? E a outra possibilidade, como hoje mesmo começar a ganhar 3K extra no 3K Patrita, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Aproveite enquanto ele ainda está nessa versão Pro, ele vai passar para uma versão Black futuramente e vai custar muito mais, vai ter muito mais coisas também, que vai ter uma pergunta e resposta comigo, tá? Porque a sua renda real é apenas um reflexo do seu posicionamento no mundo. Ter outras rendas é importante. E agora é o seu momento, ok? Espero que essa aula tenha sido tenha sido importante, tenha sido de valia para vocês. Amo todas vocês e não se esqueça de se inscreverem no canal. Beijos e até a próxima.